Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, mais uma vez chegando com o Cancha Santista, você que também está ligado em nosso canal no YouTube aqui no Cancha Santista para falar do Santos Futebol Clube, do Alvinegro Praiano, que segue na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem muita coisa para falar do Peixe, que segue firme na janela de transferências, contratações podem chegar, uma finalmente já chegou, que foi o atleta Billy Arce. Vamos falar muito da chegada desse jogador, do que envolveu essa chegada, e vamos falar também do trabalho que o departamento de futebol do Santos aparentemente vem fazendo. Paulo Braques, que nunca mais apareceu depois da entrevista coletiva. Vamos falar também do trabalho do CEO do Santos. Está trabalhando bastante nos bastidores ou realmente ele não está executando da maneira que foi prometido quando ele chegou? Essa carta branca na qual prometeu que teria o CEO do Santos realmente existe? Muita coisa para falar do Peixe, então vem com a gente. Já peço para que você possa deixar o seu like, já peço para que você possa se inscrever no canal do Cancha Santista. Vem novidades por aí, se inscreva também no canal do Meu Peixão, muitas novidades, uma grade de programação incrível para você. E para fazer esse Cancha Santista comigo, sempre ele, Matheus Melo. Fala, Matheus, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário na qual os nossos santistas estão nos acompanhando. Como que você está, meu irmão? Tudo bem? Salve Cajuzinho, salve rapaziada ligada no Cancha, estamos aí. Daqui a pouquinho o Matheus está de volta com a gente aqui. Teve só um probleminha, daqui a pouco ele volta, mas como nós estávamos falando, né? O Cancha Santista chegando aí mais uma vez para poder fazer com que você possa saber tudo do Alvinegro Praiano. O Matheus já voltou. Matheus, de novo uma Salve boa tarde, meu Cajuzinho, irmão. Tudo certo aí? tudo certo? Salve Cajuzinho, salve galera ligada no Cancha. Hoje com alguns probleminhas técnicos, mas seguimos em frente. Falar muito sobre o Peixão, sobre essa última semana aí, né? O último jogo, em que mais uma missão foi cumprida, só que não. E é isso, Caju, vamos tocar pau aí. Muita coisa para falar do Santos. Matheus, eu quero começar então, já como você deu essa primeira destrinchada, sobre primeiro campo e bola, né? O Santos segue na liderança da Série B, empatou fora de casa com o CRB no último domingo e amanhã joga contra o Sport no estádio da Vila Belmiro, promessa de casa cheia, jogo importante para finalizar o primeiro turno e se manter à frente na tabela. O que você achou da partida contra o CRB? Como que você acha que o Santos está se portando em campo fora de casa? Acha que poderia ter um potencial maior? Como que você enxerga toda essa questão envolvendo o Peixe dentro de campo, principalmente jogando fora de casa, Matheus? Caju, na verdade, vou quebrar o protocolo, não vou falar desse jogo horrendo que foi contra o CRB, daqui a pouco eu falo, mas eu vou começar falando sobre o Sub-20 ontem, né? 5-2 contra o Corinthians, então acho que por mais esvaziada que a base esteja hoje no Sub-20, por conta das ascensões que nós já tivemos, então a gente Sim. antecipou muita coisa, mas enfim, faz parte também do processo. Queria começar falando sobre isso, porque por mais que eu não seja um fã do trabalho do Orlando Ribeiro, acho que fica devendo bastante, sabe? Acho que principalmente na base a gente precisa olhar e ver que o Santos também, infelizmente, não joga como deveria jogar, como todo torcedor do Santos sonha em ver o Santos jogando, mas é um resultado muito expressivo. Acho que assim deixa alguns recados, né? E principalmente esses recados eles têm nome. Nem vou citar a pisada na bola que teve de novo também, né? Jogador subindo em cima da bola e tudo mais, o Mais que um eu acho que venezuelano, né? Nicola Profeta. então, mas eu acho que isso aí, enfim, tem muita gente fazendo um paralelo com o Soteldo, falando que lá na frente deu tudo errado e blá blá blá. Isso só faz parte aí também, né, de todas as limitações impostas dentro da nossa base, porque é a cartilha que tem sido seguida na Sim. base nessa gestão de que não pode pintar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Tem que dar liberdade para a molecada, isso faz parte do Santos, isso é o que o Santos é. Então, parabéns por terem vencido o jogo, por terem dado chapéu, por terem subido em cima da bola, isso é Santos. Quero ver quem é que vai segurar as forças da natureza. Vou continuar falando sobre isso. Então, só esse parênteses primeiro, né, o Caju. E aí, você tem recado do Miguelito, que precisa ter mais minutagem, que também Sim. é proibido agora pedir o Miguelito no time principal, é proibido pedir o Miguelito jogando, tendo minutagem.
né? Existem aí as várias ditaduras dentro do Santos, e principalmente na internet, que, não peça pelo Miguelito, está dando certo com o Serginho, você está mandado impedir o Miguelito. Isso aí é uma piada, né? Piada, e tem que jogar, tem que ter minutagem. Rodrigo César é outro recadinho que fica aí, porque queriam entregar o menino, né? Sabe-se lá por qual motivo. Então, acho que muito bem, muito legal, muito bom mesmo essa exibição contra não só um rival, né? Mas eu acho que na base, por conta do número de participantes das competições, muitas vezes você enfrenta adversários fracos e tudo mais, mas contra um adversário expressivo, atual campeão da Copinha. Então, um baita de um resultado, embora a campanha no Brasileiro Sub-20 seja péssima, horrenda, fraquíssima, e enfim, já aquece o coração, né? Como diria o outro. Isso é verdade. Enfim, então acho que é um resultado bem legal, precisa sim ser comemorado, a base é parte do que nós somos, e muito mais do que em qualquer outro time. Os meninos da Vila, sabe, o que o Santos seria sem os meninos da Vila, né? Mas aí preferem fazer alguns movimentos aí de mercado, e nem estou falando dos atuais, mas enfim, que você acaba tirando essa minutagem, você acaba tirando essa parte que os meninos da Vila têm por direito, porque conquistaram esse direito dentro do campo, né? Há muitos e muitos anos. Enfim, e é isso, Cajuzinho. E queria fazer esse parênteses, mas acho que sobre o jogo de domingo, né, em Maceió, mais uma partida que, olhando pelo lado do CRB, você fala, putz, o Santos poderia ter muito bem ganhado isso aqui muito fácil. Porque, desculpa, né? Vai falar o quê do time do CRB? E Até nem há... empatou ontem 2-2 com o Galo na Copa do Brasil, né? Sim, exatamente, mas você vê que é um time muito frágil, que você consegue ganhar sem fazer esforço, entende? Então, acho que foi mais uma partida mediana, mais uma partida em que o Santos vai com a missão de trazer um ponto, de não perder, porque a ideia dentro do Santos não é mais ganhar jogo, é não perder, principalmente nos jogos fora de casa. Então, assim, a imposição que a gente sonhava em ter na segunda divisão, porque já não tinha na Série A há muitos e muitos anos, nem na segunda divisão não acontece contra adversários que você fala, putz, né? A gente sabe que o CRB não é um time que vai chegar ali, sei lá, vai disputar um título, pode ser que brigue pelo acesso, mas eu acho muito difícil porque teve um início fraco de campeonato, tinha jogo atrasado e tá tudo certo em relação a isso, acho que é um time de meio de tabela, mas um jogo que, assim, você vê, um time sem sal e sem açúcar, Caju. O time do Santos realmente, assim, não vem tendo as exibições assim, de encher os olhos, e foi uma discussão que pairou bastante durante essa semana que nós estamos vivendo agora. Hoje, no dia que esse programa está indo ao ar, dia 1º de agosto de 2024, e durante toda essa semana ouve-se muito falar sobre a grande polêmica de resultado versus desempenho, né? Que você sempre fala, Matheus, que são duas coisas completamente diferentes e são de fato, né? Eu até, inclusive, fiz um vídeo no meu Peixão, na rede social do meu Peixão, nas minhas redes sociais também, falando um pouco sobre isso. O que me pega, na verdade, nem é a questão somente de você jogar bonito. A questão nem é jogar bonito. O que é jogar bonito, né? Porque às vezes se você faz uma estratégia boa de marcação e sai no contra-ataque e executa com facilidade, você também está jogando bonito. Não deixa de ser. Mas a questão maior é o fato de ser o Santos Futebol Clube jogando uma Série B, né? O Santos, ele é o time a ser batido na Série B, sem dúvidas nenhuma. O Santos, ele é o gigante que infelizmente está jogando uma Série B, e o nível da Série B, com todo respeito a todos os outros adversários, é muito abaixo para a história e grandeza do Alvinegro. Então esse é o ponto que eu sempre bato na tecla. Eu acredito que o Santos poderia se impor mais, e aí eu não estou falando de jogar bonito, volto a repetir. Eu acredito que o Santos poderia se impor mais por ser o Santos, por ser o colossal, por ser o grande, de fato, da Série B. E aí quando você joga apenas pelo resultado em si, você deixa passar essa questão. Não vejo problema, até porque o André falou uma coisa interessante também essa semana no Prancheta Tática. Quando acabar a Série B, quando as 38 rodadas se encerrarem,
ninguém vai lembrar se o Santos jogou bem, o Santos jogou mal. Todo mundo vai lembrar somente que subiu, que é o que todo mundo quer, e eu sei disso. Mas quando a gente deixa de exigir o algo a mais, né, Matheus? Meio que a gente fica numa linha muito tênue entre se acomodar com o que está sendo feito. E o Santos vem durante, principalmente nesses 3 últimos anos, 2021, 2022 e 2023, jogando de uma maneira ruim, né? O desempenho pior ainda, porque brigou contra o rebaixamento durante os 3 anos, ou no Paulista ou no Brasileiro, acabou que a conta chegou, e mantém-se assim. E a minha preocupação maior, eu não sei o que você pensa sobre isso, é meio que a gente se acostumar com essa realidade, que não deve ser a realidade, ainda mais tratando do Santos Futebol Clube. E aí nós fazendo esse paralelo, que tendo sub-20 consegue uma vitória expressiva contra um rival, subindo em cima da bola, dando chapéu, fazendo essa jogada, você vê que por que viraliza o vídeo, né? Porque assim, se você for pegar todos os jogos eu refleti muito sobre isso. Se você for pegar todos os jogos, Matheus, do sub-20, de todos os outros clubes, saem vários lances bonitos. Sim. Rolinho, chapéu, tal, aquela coisa. Mas por que no Santos parece que viraliza mais? Porque a essência do clube é essa. Você entende onde eu tô querendo chegar? É claro, Você vê que a exatamente. torcida do Santos se empolga, todo mundo coloca lá no Stories, no Instagram, posta no feed as páginas do Santos. Eu vi várias postando, esse é o Santos, os meninos da Vila e tal. Porque isso é o respirar do Santos, né? Então, assim, e você vê, fazendo esse paralelo, que meio que fica desconexo o que o Santos sempre representou para a história do futebol. Porque se você fala Santos Futebol Clube em qualquer lugar do mundo, hoje eu vivi um momento assim bastante emocionante falando sobre essa questão de experiências fora do Brasil com a camisa do Santos. Se você vai falar do Santos em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai lembrar do Santos o quê? Santos de Pelé, que é o Santos que encantava. Santos de Neymar, que é o Santos que encantava. Você entendeu? Nunca vão lembrar do Santos num episódio ruim, ou lembrar do Santos Santos que foi multicampeão. Não. Do Santos que encantou e de uma maneira encantadora conseguiu vencer. Então é muito louco você parar para pensar sobre isso, né, Matheus? Não, mas eu acho que o problema está justamente porque querem fazer com que a gente não espere isso do nosso próprio time. Então, quando você vê alguém cheio de imposições, cheio de falsa moralidade e tudo mais, falando, aqui na base não pode isso e tudo mais, isso faz parte de um processo dentro do clube. Entende? Isso não é de hoje, não é uma exclusividade de quem está lá dentro hoje. Já é de muito tempo. Então, é o que a gente falou na semana passada. Querem impor, assim, uma cultura de um derrotismo muito grande dentro do clube, né? Então, esse protagonismo, por vezes, assim, ele é esperado muito mais de fora para dentro, né? Então, ele não é projetado de dentro para fora. Então, assim, essa é a nossa identidade. Esse é a nossa razão de existir, é isso, né? Então, assim, quando a gente fala, que vai me importar é se vai subir ou não, cara, desculpa, eu acho isso de um simplismo, mas é resumir uma coisa tão grande, sabe, em um pensamento que eu acho, assim, limitado, para falar a verdade. Desculpa quem pensa assim, mas eu acho extremamente limitado. Se a gente não for protagonista na Série B, se a gente não subir em cima da bola, rodada assim e outra também, o que a gente espera do futuro? Né? Então eu acho que assim, igual a gente já falou aqui, pô, Série B é laboratório, cara. Desculpa, o nível dessa Série B é patético. Nos últimos Né? anos, uma das piores, tecnicamente, Série Nossa, B que tem. por favor, pô. Semana passada a gente falou, a distância entre o G4 e o Z4 era de 8 pontos. Entende? De verdade, assim, eu nem me preocupo, putz, quando a gente estava na sequência de resultados ruins e tudo mais, já estava até preocupando, a gente já faz uma conta aqui, outra lá e tal. Mas, cara, hoje eu nem me preocupo. Porque o plano, até então, né, depois dessa reação, embora eu acho que é ridículo, né, esse negócio de, joga aí meia boca, empata e dentro de casa, vamos que vamos. Porque se você pegar a diferença do Santos contra o Coritiba, o Santos contra o CRB, é uma coisa assim, parece outro time jogando, né? E, enfim, não é sempre que vai conseguir se impor, não é em todos os jogos que as coisas vão acontecer da mesma maneira, mas, pô,
Não tem um padrão, né? Então, Caju, eu acho que segue na linha do que a gente vem falando já tem tempo, do que nós reforçamos na semana passada, e assim, é preocupante, porque, cara, sabe, e outra coisa, Caju, que me incomoda demais, cara, a gente vai com uma arrogância e com uma prepotência que não são assim, elas não vêm do campo, ela vem exclusivamente de dentro de nós e de dentro da nossa cabeça, né? E eu falo nós, mas eu não penso assim, mas estou me incluindo no meio da torcida do Santos, porque, enfim, eu sou mais, menos, nem diferente do que nenhum outro Santista. Mas, assim, sabe, já começa com uma prepotência muito grande sobre a Série B, sobre uma vergonha que, sabe, cara, já aconteceu, a realidade é essa, amigo. A realidade é que nós estamos jogando na Série B. É. Daqui 20 anos, vão lembrar. Ah, não queria, não quer ter isso na história? Então, meu querido, vamos ter que inventar uma máquina do tempo e vamos ter que apagar, vamos dar um jeito de não cair em 2023. Só que nós já estamos em agosto de 24, já vai fazer um ano daquela partida contra o Grêmio, blá, 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 blá. Em dezembro aconteceu o que aconteceu. Então, assim, já começa que para mim tinha sim que usar a camisa 10, mas não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas sabe assim, não queremos esse título, não queremos, sabe, assim, pô, enxerga a realidade, cara. Se enxerga um pouco também, sabe? Então, parte de uma coisa que, sinceramente, sabe, nada do nosso clube hoje é condizente com essa arrogância, com essa prepotência. Acho que, pô, você tem que dar uma baixadinha na bola, procurar de novo se reencontrar, achar de novo o seu protagonismo. E, assim, eu não vejo isso acontecendo na Série B. E se não vai acontecer na Série B, então que olha que o trabalho para o ano que vem seja bem bom, seja muito fora da curva e assim possa fazer uma coisa que eu não acredito que vai acontecer, né? Uma grande reformulação, trazer grandes nomes do futebol, blá blá blá, porque enfim, sabe, tem que atropelar todo mundo, cara, tem que entrar para ganhar de todo mundo, mas não, tá tudo bem, empata lá fora de casa, se ganhar em casa também tá bom. É aquilo, Caju, que a gente sempre falou sobre o comportamento de alguns anos atrás, da famigerada geração do quase. Ai, que saudade da geração do quase, né? Eu falei isso esses dias. Todo mundo criticava, hoje todo mundo sente falta. Exatamente, mas assim, ali, em determinado momento, existiu uma postura de que assim, ganhou tá bom, empatou tá bom e perdeu tá bom também. Qualquer coisa tá bom. Então, esse contentamento de hoje é isso que eu não entendo. Então, essa conversa, porque para mim isso é conversinha fiada, ai, não quero ter esse título. Faça-me o favor, cara. Faça-me o favor, sabe assim? Tem que passar, assim, cara, por cima de todo mundo, não tem E conversa. sabe o que eu acho engraçado? Porque tem pessoas que falam assim, né? Eu já ouvi falar. Poxa, mas beleza, aí se o Santos for campeão e o troféu da Série B vai ficar lá no Memorial, ué, se não ganhar a Série B, não vai apagar da história do clube que jogou a Série B. Sabe? É umas coisas, tipo assim, não tem Exatamente. lógica. Porque, tipo assim, mas aí a gente vai ostentar o troféu da Série B. Não vai ostentar. Mas vai ter lá, vai mostrar, olha, a gente jogou uma vez e todos nós esperamos que seja uma única vez a Série B. E nós ganhamos porque nós é o Santos, é muito acima da Série B e tá aí. Você entendeu? Agora Exatamente. esse negócio de, poxa, mas e aí o troféu da Série B? Ué, jogou. Jogou, velho. Não tem o que Sim. fazer. Tá, entendeu? Ficou em E aí? primeiro, segundo, terceiro ou quarto, jogou a Série B. Vai estar lá na história, no ano de 2024, o Santos disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, gente. Tipo, é Sim. uma coisa que não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai rabiscar da história? Vai cortar? Vai fazer. Não tem o que fazer. Exatamente, o Caju. Cara, eu acho que assim, dentro do próprio futebol, dentro do contexto do futebol, eu acho que a gente pode ter como base o Estádio Nacional de Santiago, né? E lá no Estádio Nacional de Santiago tem uma frase, um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, assim, vai apagar, o que vai fazer? Aconteceu, cara. Lida com a realidade, tem que engolir a seco, mas tem que deixá-la assim. E por que não? Sabe? Então, sabe, acho que, pô, isso não rebaixa o Santos em absolutamente nada. E nós temos Sim. diversos exemplos, Matheus, de clubes que foram rebaixados, se reinventaram, se reestruturaram e não tem vergonha nenhuma do seu passado. Eu vou dar um exemplo que está aqui do nosso lado: o River Plate. O River Plate Sim, ele é rebaixado para a Série B do Campeonato Argentino. Ele percebe que eles precisavam mudar tudo ali, porque senão eles nunca mais seriam competitivos, e volta de forma colossal. Volta, joga
a Vera como se fosse o campeonato da vida deles, uma Copa Sul-Americana para Sim, retomar o seu protagonismo em termos internacionais, em termos sul-americanos, consegue vencer o Atlético Nacional, uma Sul-Americana importante, bate campeão argentino da primeira divisão, consegue 2 Libertadores e 4 finais, se eu não me engano. exato. Acho que Entendeu? 3 finais, 3 né? finais, né? Ganha Sim, do perdeu pro 2015, Flamengo. 2018 e perdeu 2019 pro Flamengo. E ganha uma final do seu maior rival. Exatamente, do Boca Juniors, ou seja, você reformula tudo e você vai conversar com qualquer torcedor do River Plate, se você vai conversar com qualquer dirigente do River Plate, não, nós caímos sim para a Série B, foi um momento de reflexão, foi como tudo na vida, isso é na vida. Claro. Todo mundo tem algum revés na vida. Durante nossa trajetória não é só vitória. Tem muito choro, tem muita lágrima, tem muita tristeza, tem muita derrota. Às vezes um planejamento, um projeto que você tem de vida acaba não dando certo, mas aquilo te dá um impulso, te ajuda lá na frente você conseguir conquistar. Falando do mundo corporativo rapidinho, esse dia eu tava assistindo o podcast do Sérgio, que é o dono, o fundador da Pets, né? E ele tava falando sobre isso. Ele falou, poxa, eu tive o privilégio de quebrar. E todo mundo ficou olhando assim. Ele falou, não, sim, o privilégio de quebrar. Porque foi essa quebrada que eu dei que me impulsionou a fazer diferente para hoje eu estar no patamar onde eu estou. Então, assim, a gente não tem que se envergonhar, porque já aconteceu. A gente tinha que se envergonhar antes de ter acontecido. Já aconteceu. A gente tem que utilizar isso de motivação para que a gente possa fazer diferente e o Santos voltar a ser competitivo, voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Quando eu falo protagonista, não estou falando da forma de jogar. Protagonista em ser competitivo, em buscar títulos e voltar a ser feliz como um dia nós fomos. E eu, assim, só para deixar bem claro que eu sou da ala radical. Eu acho que tem que ser protagonismo jogando, tem que ter protagonismo jogando também, mas enfim, aí é a opinião. E dentro do River Plate, Caju, existiu uma corrente de pensamento que surgiu dentro da Barra Brava, do principal movimento de torcedores, né, organizados, digamos, do River Plate, que é: vocês me verão voltar e vão se ajoelhar. Mas não, é uma vergonha, é isso, é aquilo. Pô, a linha entre sucesso e fracasso é muito tênue, cara. E quando você fracassa em alguma coisa, cara, está a um simples passo de obter o sucesso. Eu acredito nisso, então acho que, né, mas enfim, é uma crença muito limitante, uma mentalidade muito pobre que está permeada dentro do Santos, infelizmente. É uma questão que está sendo colocada dentro do clube, que nós não gostaríamos. Eu também, tá? Assim como você, acho que a gente tinha que ser protagonista também a forma de jogar, porque isso é muito da essência do Santos, né? O Santos sempre venceu em sua história dessa maneira, né? E isso é um sonho de muitos santistas, não somos só nós, né? Mas eu digo, né, quando eu falo ser protagonista, porque aí vão falar, é utopia, tá, importante é vencer e tal e tudo mais. Agora, Matheus, a gente já comentando sobre isso, sobre deslumbrar um futuro e sobre projetar algo lá na frente, nós vemos uma movimentação no departamento de futebol do Santos Futebol Clube, né? O Santos apresentou ontem Billy Arce, seu novo contratado, e nós vemos alguns nomes interessantes. Por que eu digo interessantes? Porque foge do convencional, sendo ali rumores, né, sendo ventilados esses nomes no Santos. Tem o atacante, eu não sei pronunciar, sabe pronunciar o nome dele? E o Zufa. De Gâmbia, né, que ele é isso. Exatamente. E o Wendel, né, que foi revelado no Flamengo, confesso que não conheço muito a fundo, mas são nomes que você vê que foge do convencional. E o que você acha sobre isso aí? Caju, acho que isso tem o dedo do departamento de futebol, né? E assim, a gente vê. Cara, é uma lástima quando, infelizmente, o Alexandre Galo abre a boca, cara. Eu acho que, pô, ele deveria ter mais cuidado quando ele vai dar entrevista coletiva. E aí ele pode ser gente boa, ele pode ser um bom ou não profissional. Não estou aqui para adjetivar ninguém, nem é esse o objetivo. Mas eu acho que ele deveria, sabe assim, falar menos, porque quando ele fala, cara, além de não passar nenhuma segurança, porque parece que sempre o discurso dele é para tentar validar o que ele faz, e ele precisa fazer isso na prática, não
com conversinha toda hora e tudo mais, ele vai dar uma entrevista e fala, já conversamos com 29. É de uma falta de tato, que você não precisa falar, porque eu acho que isso aí tem uma intenção de jogar para a torcida meio que, estamos tentando, né? Pelo menos é essa impressão que dá, e não, quanta dificuldade nós temos para contratar e tudo mais. Só que esse tiro acaba saindo pela culatra, porque aí todo mundo cai matando, porque, se você conversou com 29 por enquanto, né? No dia da entrevista não tinha anunciado ninguém, só tinha aí, digamos ali, os 99% certo de biliar-se, então, desculpa, amigo, você é incompetente, ou então, não sei, né? Apareça e justifique o porquê de não trazer ninguém. Mas, enfim, então eu acho que, tem que tomar cuidado com o que fala. Principalmente porque, né, você vai ver a apresentação do Billy Arce, é um show de horrores, né, cara? E aí começa desprestigiando a própria imprensa, o próprio torcedor do Santos, né? Porque, nem anunciou o cara, já tem entrevista coletiva do nada, e aí você passa por cima dos próprios torcedores, você passa por cima dos profissionais da imprensa que vão cobrir o clube, mesmo que, né, na última entrevista coletiva ela tenha durado 4 minutos, que aí é melhor nem fazer, né? Põe lá, por exemplo, o Felipe Camargo sempre viaja para fazer a cobertura e tudo mais, cara. Põe o Carille para conversar com ele, ele pega uma entrevista exclusiva, mas, não faz uma entrevista coletiva de 4 minutos, porque isso é uma piada, né? Então, assim, mas a gente sabe que existe ali uma tentativa de ficar jogando algumas coisas, aí você coloca o Carille para dar entrevista pro Sormani, aí você fica soprando coisa atrás pro Carille falar, você esquece do jogador que você mesmo indicou e tudo mais. Então, assim, cara, eu acho que tem ruídos, e esses ruídos na comunicação do Santos, infelizmente, sempre saem pela culatra. Porque aí mostra também que, infelizmente, o nosso executivo de futebol é o cara que senta à mesa com 29 jogadores diferentes, né? E aí, obviamente, que é com os representantes, às vezes um representante representa mais de um atleta, mas, enfim, você trata sobre 29 nomes e fecha só com o que mostra tamanha incompetência, e isso não precisa vazar para a torcida, né? Porque, obviamente, que num mercado você vai conversar com muita gente, vai receber muita indicação e tudo mais. Enfim, a parte boa é que, de verdade, eu não vejo que, naturalmente, alguns profissionais como o Carille e o próprio Galo, eu acho que eles não buscariam esses jogadores que estão sendo ventilados agora, né? Então, eu acho que sim, existe um trabalho já do departamento de futebol, dos analistas de mercado, e isso é bom, acho que é um bom indicativo. Se os caras vão render ou não, já adianto para todo mundo que, cara, isso aí ninguém consegue prever. Se o cara vai chegar aqui, vai estourar, vai fazer 10 gols, vai fazer 20, 30 ou não vai fazer nenhum, cara, não tem como. Você, através da análise de mercado, através dos scouts, você tenta reduzir a chance do erro, né? Então, é isso. Mas acho que é um departamento de futebol que está trabalhando, e agora resta saber se vai ter liberdade mesmo para que isso seja colocado em prática, porque não adianta nada o cara ficar lá, analisa, busca muitos jogadores, cria a base de dados, indica e nada é feito. Aí você contrata por outros caminhos, por outros interesses, por outros meios, mas acho que esses dois em específico, Caju, eu acho que tem dedo aí da análise de mercado, e que bom, né? Acho que isso aí também para o futuro é uma coisa boa que a gente pode vislumbrar, porque eu acho que o Santos precisa se apoiar nesse tipo de coisa para ser diferente, né? Nesse tipo de ferramenta para poder brigar, voltar a brigar, voltar a ser competitivo num padrão Série A. Enfim, gostei dos movimentos, Caju. Movimentos que realmente chamam a atenção por fugir do convencional, como eu disse. Se vão dar certo ou não, é outra história. Eu sempre falo o seguinte, contratação para mim tinha que ser de duas uma. Ou o jogador que você sabe que vai chegar, vai pôr a camisa e vai decidir. Só que para isso você tem que ter bala na agulha, e o Santos hoje não tem. Ou você tem que ser criativo, fugir do convencional, fazer apostas. E quando eu falo apostas, não é só em jovens, apostas de jogadores que talvez possam se destacar, que poucos conhecem, e você traz, né? E aí você corre o risco de o cara dar super certo e você estourar no norte, ou o cara dar super errado, que faz parte.
Faz parte. Fugindo disso, eu acho que você tem que usar a base. Todos os times grandes, na minha visão, deveriam agir dessa maneira. Porque os clubes grandes, em tese, têm uma estrutura para oferecer para o jogador de base, para ter uma base qualificada, e aí você vai encorpando o elenco com aqueles jogadores que estão subindo para o profissional, né? Então, assim, são contratações que, se realmente chegarem, chamam a atenção pelo fato, mas mesmo se não chegarem, já foge, como eu disse, do convencional. Eu já tinha falado antes, eu não buscaria contratações nessa janela. Essa janela agora do meio do ano, eu acho que o Santos tem um elenco que dá para subir tranquilo. Eu pensaria já a médio prazo, pensando já na janela de dezembro e janeiro, tentando garimpar jogadores ali que fossem interessantes, economizar, né, se o Santos for fazer um investimento, embora né, atualmente as maioria das contratações você faz um empréstimo com opção de compra, né, para ter que pagar só lá na frente, mas eu esperaria para tentar montar um elenco visando uma Série A um pouco melhor. Mas já que está buscando essas contratações, eu gosto dessas movimentações. E aí eu quero, porque assim, a gente precisa pontuar aquilo que a gente acha não concorda, que acha errado, e pontuar também o que a gente acha certo. A movimentação de trazer novos profissionais de análise de mercado, de análise de desempenho, a movimentação de buscar profissionalizar o clube e que aparentemente está começando a fazer efeito com esses nomes, é algo a se elogiar dentro do clube, né? Porque tá deixando o pessoal trabalhar, tá deixando o pessoal indicar, tá deixando o pessoal escolher nomes interessantes e buscando. Podem dar super certo ou não, mas são nomes interessantes, nomes que fogem daquilo que do senso comum, vamos dizer assim, foge de nomes que você contrata muito mais pelo que o cara já foi, não pelo que ele é. Patrick é um desses caras. Patrick já foi um bom jogador no Internacional em 2019. Esse dia eu tava vendo os melhores momentos Inter e Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil 2019. Patrick, uma força, uma velocidade. Você fala, caramba, né, cara? Pô, o cara já jogou em alto nível, né, meu? Mas hoje não consegue mais jogar. E aí ele só joga em jogo fora de casa, né? Porque tem menos pressão. Até acho uma movimentação interessante. Porque isso é uma coisa que também, assim, o torcedor ele tem todo o direito de criticar, mas tem algumas coisas que eu acho que é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado. Por que eu falo isso? Eu lembro quando o William Maranhão chegou no Santos, eu gosto de dar sempre esse exemplo. Na estreia do William Maranhão, eu estava presente no estádio. E, cara, quando o time subiu pra aquecer, já começou a xingar. Poxa, calma, cara. Né? Você pode não concordar com a contratação. Pô, não traria esse jogador. Mas agora, meu, a partir do momento que o cara trouxe, não tô falando que você tem que fechar os olhos, mas espera o desempenho do cara. O cara jogou 1, 2, 3, 4, 5 jogos, não foi bem? Beleza, você vai e fala, olha, né, o cara não deu certo agora. Antes, e assim, o Patrick, embora o peso aparentemente não seja o ideal, embora todas as oportunidades que ele teve não conseguiu desempenhar nesse jogo contra o CRB, também ficou claro isso, a torcida pressiona de uma maneira que a confiança vai lá embaixo. A confiança vai lá embaixo. Se o Santos vai continuar apostando nesse jogador, eu não sei. Mas que a confiança vai lá embaixo, vai. Então, assim, fugir desse convencional, fugir dessas contratações de jogadores que já foram um dia, hoje não são mais, me agrada e me agrada bastante. E aí entra numa outra questão que eu queria falar com você, Matheus, sobre a função do CEO do Santos, porque o Paulo Brax chegou, se apresentou de uma maneira muito legal, eu mesmo elogiei a forma, a postura dele falar, eu sei que você é um cara que acompanhou muito o trabalho dele também nos outros clubes, né, e acabou até destrinchando um pouco sobre ele como profissional, enfim. Você acha que realmente ele está tendo essa carta branca? Você acha que realmente ele está conseguindo ter esse acesso legal para poder trabalhar? Porque como ele fala pouco, né, não deu mais muitas entrevistas e tudo mais, a gente não sabe até onde ele está fazendo o trabalho com uma clareza legal e tudo mais. Aparentemente, ao meu modo de ver, ele está trabalhando legal. Assim, porque o cara não precisa ficar aparecendo toda hora. Mas quando você vê uma movimentação dessa, por exemplo, do departamento de futebol, você vê claramente que ele, já implantou um negócio ali diferente, né? Quando você vê algumas coisas ali acontecendo, você vê que tem dedo do cara ali. Então, assim, aparentemente, nesse primeiro momento, tô achando até que legal a movimentação do Brax. O que você pensa sobre isso? Diz aí pra gente. Caju, é que assim, acho que
A gente precisa fazer uma distinção, por exemplo, entre o que o Galo faz hoje, porque ele tem a função de ser executivo de futebol, Sim, sim. e o cargo do Paulo Brax. Então, o Paulo Brax, eu acho que ele é um cara que vai aparecer muito menos do que comparado com qualquer outro executivo do país. Exceto talvez o Matos, porque o Alexandre Matos também é CEO do Cruzeiro, ele não é executivo. Então, eu acho que, assim, o executivo de futebol, ele também, assim, depois do Alexandre Matos, principalmente, ele tomou uma proporção muito grande de muito protagonismo dentro do futebol. Então, Ah, sei lá, né? Vamos citar aqui, pô, o Borja errou um pênalti, o Borja errou um gol lá em 2018, 2019, pelo Palmeiras. Pô, mas o culpado é o Alexandre Matos que trouxe ele para o Palmeiras, né? Então, eu acho que vai muito da expectativa que se tem em relação ao profissional que se chegou. E eu vejo que a função do Paulo Brax hoje ela é muito mais interna do que externa. Ou seja, eu acho que ele uhum. faz muito mais dentro do clube, porque, de acordo com as palavras dele, ele ia cuidar de absolutamente tudo. Então, tudo está debaixo do guarda-chuva dele, né? Todas as áreas do clube. Então, assim, eu acho que esse protagonismo externo é uma coisa que realmente dificilmente, na verdade, vai acontecer. Até porque, né, igual você falou, pô, se acompanhou ele em outros clubes e tudo mais, ele não é um cara que traz para si, entende? Então, ele não é um cara que aparece muito. Por exemplo, não sei agora, não sei hoje, mas até pouco tempo atrás, por exemplo, o Instagram dele é um Instagram fechado. Então, uma pessoa pública que tem um Instagram fechado. Sim. Portanto, possivelmente ele tem lá dentro dos seguidores dele só quem ele conhece, só quem ele quer que esteja lá. Então você já vê que são perfis completamente diferentes. Tem gente que é pavão. E aí, não estou aqui dizendo se isso é bom ou se isso é ruim. É, o jeito de cada um, né? A forma de se portar de cada um e tá tudo bem. É, a conduta de cada um e tá tudo certo, enfim. Quem quiser pensar A ou B, que pense. Essa semana sai a notícia pela Gabriela Brino, setorista do Santos, de que ele está tendo uma liberdade menor do que se esperava, mas assim, eu também acho que, cara, a gente às vezes precisa tomar cuidado com algumas coisas, porque o que é isso? Em qual setor? O que aconteceu? Qual que é o episódio que fez o Brax levar a pensar que não está tendo a liberdade? Sabe que isso realmente assim procede e tudo mais? Ouve-se falar, né, por bocas miúdas, e estou dizendo que por bocas miúdas mesmo, pesquise o significado de bocas miúdas no Google, que já existe uma movimentação para que o Santos receba investimentos de possivelmente de capital estrangeiro nessa nova segunda fase aí, nessa segunda onda, digamos assim, das SAFs no Brasil. Mas isso assim, é um processo um tanto quanto burocrático, até porque tem que passar pelo conselho, enfim, blá blá blá, e dizem que o trabalho do Brax está focado nisso. Mas, como eu disse, as bocas miúdas que andam falando isso aí, e fala baixinho, para ninguém ouvir muito, tudo mais. Eu, Matheus, não tenho essa informação, não sei, não tenho nada sobre o bastidor nesse sentido, então é uma possibilidade, pode ser que seja isso. E aí, depois, se isso for verdade, a gente vai ter que destrinchar isso aqui também, né, Caju? Mas assim, cara, eu acho que só pelo fato aí, voltando a essa questão do protagonismo, de aparecer e tudo mais, e enfim, e uma avaliação do trabalho, em relação, digamos, à pasta do futebol, ele mesmo usou esse termo de pasta, né? Então todas as pastas do clube estariam ali embaixo dele, sobre, digamos, a coordenação dele e tudo mais. Na pasta futebol, eu acho que o saldo positivo é essa questão do mercado, do setor de análise de mercado e do departamento de futebol no sentido das contratações, porque eu também acho, Caju, que é legal, cara. Você foge ali do que. Sim. Da bolha, né? Você sai da bolha, cara. Então eu acho que isso é importante. Então, enfim, e acho extremamente prematuro para poder fazer qualquer avaliação sobre o trabalho do Brax, mas a gente sabe que essa coisa precoce acontece muito no futebol. Enfim, acho que tem feito o trabalho, porque se não tivesse fazendo até agora, acho que nem lá estaria mais. Entende? Enfim, e acho, inclusive, que se esses questionamentos já têm
emergido, já surgiram sobre se está fazendo trabalho, se não está fazendo trabalho. Olha, ainda bem que estamos na liderança da Série B, né? Porque senão o teto de vidro seria ainda pior. Mas a minha avaliação é que, cara, por enquanto é um trabalho ok, mas não se tem notícias sobre esse trabalho e, de qualquer forma, assim, é muito cedo para falar, para avaliar. Não, e é interessante a gente também pontuar o seguinte, né? A gente precisa entender qual que é a função de cada profissional que ali está. A função do Brax, e parece que hoje, principalmente depois do fenômeno da internet, parece que todo mundo precisa aparecer a todo momento, né? E a gente acaba, e eu me incluo, tá? A gente acaba entrando nessa onda e parecendo que a gente cobra tudo isso, né? Parece que a gente sempre quer cobrar para que todo mundo apareça a todo momento, para que todos os profissionais dê satisfação a todo momento. E é óbvio que o profissional ele precisa, vez ou outra, dar satisfação para o torcedor, porque o torcedor precisa saber de algumas coisas. Mas o trabalho, por exemplo, de um CEO, ele é muito mais, como você disse, interno do que externo. Né? Ele está cuidando ali dos setores, mas cada setor tem o seu próprio responsável. Por exemplo, o Paulo Brax cuida do setor de futebol para profissionalizar, mas existe um executivo de futebol que é o Galo. Então é natural que o Galo dê entrevista, é natural que quem fale é o Galo, mas por trás do Galo tem o Brax fazendo o trabalho. No setor de marketing tem o seu profissional Lírio Armênio. Você tem ele que, por exemplo, pode aparecer um pouco mais. O Brax está por trás ali, mas ele vai fazer o seu trabalho de uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Porque com a internet cobra-se muito para que aparece. Aí quando o cara não aparece, dá a impressão, tá escanteado, não tá... Não, muito pelo contrário. Muitas das vezes a voz ativa do cara dentro do clube é enorme, né? É enorme. Muitas pessoas não aparecem para nós da imprensa, não aparecem muito para o torcedor, mas tem um papel fundamental interno dentro do clube. E eu nem estou falando só do CEO, mas eu estou falando até de outros profissionais que ali estão no dia a dia, no CT, na própria Vila Belmiro. Estou falando do caso do Santos específico, tá? Então, assim, a gente precisa entender muito isso e pontuar bastante isso para que a gente possa saber fazer as cobranças da maneira correta. Né? Não tô passando pano, não é nada disso, mas é importante que a gente fale isso, né? Porque quando a gente cita assim, pô, fulano não tá tendo carta branca como deveria, tá? Não tá tendo como deveria segundo quem? Segundo ele próprio, né? Ou alguém que achou que ele... Eu posso achar que carta branca é uma coisa, você pode achar que carta branca é outra. E aí, no meu modo de ver, eu posso falar assim, por exemplo, tô aqui, poxa, sabe, no meu peixão há alguns anos. Pô, o Felipe me dá carta branca pra trabalhar. Cara, você pode ter uma visão de carta branca, eu posso ter uma visão outra. Você pode olhar e falar assim, acho que o Caju não tá tendo essa carta branca toda que o Felipe falou que ele teria, hein? Mas no meu modo de ver, internamente aqui no meu peixão, a carta branca é até aqui. Porque o que é a carta branca? Não é você fazer o que você quer a hora que você quer. Não existe isso em lugar nenhum, gente. Todo mundo responde a alguém. Todo mundo responde a alguém. Até dono de empresa responde a alguém. Né? O dono de empresa ele tem lá uma equipe que cuida, por exemplo, do financeiro dele. O financeiro dele vai falar assim, irmão, então, na verdade aqui você tem que tomar cuidado aqui, assim, tal, você vai fazer esse investimento aqui, mas tem isso, tem aquilo. Então, assim, todo mundo responde a alguém. Todo mundo tem alguém por trás para poder orientar. Então, é muito importante a gente entender todos esses contextos que englobam aí o trabalho de um CEO, no caso do Paulo Brax, que é muito mais interno do que externo. Mas fato é, Matheus, que o Santos, dentro de campo, segue líder na Série B e por isso muitas das coisas ficam mais amenas, porque a verdade é uma só. O resultado dentro de campo mostra muito, né? Se você tá ganhando, tá tudo bem, nada acontece, mas você começa a perder, aí nada mais presta, nada mais serve, e aí você vive nessa gangorra, e uma gangorra dessa não leva a lugar algum. Matheus, vamos partindo para a parte final, acredito, do Cancha dessa semana. O Cancha é muito interessante, porque nós conseguimos destrinchar algumas coisas legais. Queria que você, se tivesse mais alguma coisa extra para pontuar, se não, fazer as considerações e fazer uma indicação para a rapaziada. Olha, um Cancha até diferente essa semana, né? Acho que o jogo de amanhã, no dia 2 de agosto, contra o Sport, é um grande desafio para o Santos. E o Sport, embora o Sport
acho que esteja aquém nessa Série B. Eu esperava um pouquinho mais, inclusive, do ex-treinador Mariano. Foi demitido, então agora é Guto Ferreira, Gordiola, acho que também, por ser um treinador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece ali, digamos, as entranhas da Série B, principalmente, talvez possa ser um jogo mais difícil do que a gente está imaginando, mas obviamente tem que ter a responsabilidade de entender que é obrigação ganhar, é obrigação continuar pontuando, enfim. E uma indicação que vai completamente de acordo com essa questão de que, se tá ganhando, tá tudo bem e tudo mais, eu acho que para a gente não se tornar acríticos, né? Porque ser um ser acrítico tá tudo bem, tá tudo bom, embora nesse caso o futebol, desde que o campo, dentro de campo, esteja tudo bem. Então eu vou indicar um livro que se chama A Escola Europeia. Ele conta sobre alguns clubes da Europa, como que eles têm alguns planejamentos, como que funciona dentro desses clubes. Fala-se até de um clube húngaro, para se entender que realmente é um negócio que aprofundou ali e quis mostrar como as coisas são feitas, né? E não é que tá pagando pau para a Europa e blá blá blá, não, pelo contrário, mas eu acho que aquilo que é bom a gente pega como referência e adapta ao nosso contexto. O futebol brasileiro tem muitas peculiaridades, mas é isso, Cajuzinho, fica aí a indicação, fica sempre a torcida para o Peixão voltar a ser protagonista e se não der, para que pelo menos continue fazendo os resultados no fantasma da Série B. E é isso, vamos que vamos, a gente se encontra na próxima semana. Com certeza, Matheus, e a todos, quero agradecer todo mundo que esteve com a gente assistindo, acompanhando, deixando o seu like, compartilhando o nosso Cancha Santista dessa semana. Peço para que você possa se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal do Cancha Santista, é muito importante a sua inscrição. Deixa seu like. Peço também do fundo do meu coração para que você possa se inscrever no canal do Portal Meu Peixão. Muitas novidades estão chegando nos dois canais, então peço de verdade, se inscreva, ative as notificações se for possível, porque você vai se surpreender com as novidades que nós estamos planejando, estamos fazendo, uma grade de programação bem legal, vem um material incrível sobre várias coisas envolvendo o Santos Futebol Clube, e é muito importante que você possa se inscrever para nos ajudar. E não deixar, claro, de deixar o like ali e também de compartilhar, manda com os santistas, manda pro pessoal que gosta de futebol e gosta de ouvir falar sobre todos os clubes. Poxa, manda lá, fala, dá uma moral pros meninos lá, mais um canal falando do Santos, falando do Alvinegro. É muito importante. Santista sempre foi muito carente de mídia social, de pessoas que pudessem, né, divulgar o Santos. Então é muito importante o seu like, não deixando, é claro, também de seguir o Meu Peixão e o Cancha Santista nas redes sociais, @Cancha Santista, lá no Instagram, @Cancha Santista. Lá a gente vai colocar sempre as novidades, e também o Portal Meu Peixão, @Portal Meu Peixão, no Twitter e também no Instagram. Lembrando sempre também que nós temos o nosso site, meupeixão.com.br, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Alvinegro Praiano. E agradecendo, é claro, a GG Esportes. Siga a GG Esportes no Instagram, @GG Esportes. GG duas vezes o G, né? Esportes, igual tá aqui atrás de mim, para que você também fique por dentro de tudo que está acontecendo lá, e dá uma moral pro Caju aqui, @OCaioCaju, também no meu Instagram, no meu Twitter. Muita coisa legal está vindo por aí, então conto com a presença de vocês em tudo que a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigado pela audiência, até uma próxima semana, todo mundo fica com Deus, valeu, um ótimo mês também, né, que a gente entrou em agosto. Tchau, tchau!